No casamento do meu filho, a noiva me colocou sentada na cozinha. Eu sorri, fiquei quieta e cancelei tudo. Ela me sentou perto da cozinha. Foi de lá que assisti ao casamento do meu filho. Através de uma porta de vai e vem, atrás de uma bandeja de coquetel de camarão. Eu paguei pelo casamento. Cada flor, cada cadeira. Mas quando a música começou e os brindes foram feitos, eu não fazia parte disso, nem de longe. Eu sorri, fiquei quieta e depois da última mordida de bolo, destruí tudo com um telefonema. Inscreva-se se esta história encontrar você. E me diga, de que parte do mundo você está assistindo? Não havia placa, nem cartão, nem identificação de lugar, nem recepção calorosa. Apenas uma cadeira dobrável com um guardanapo de papel jogado sobre o assento que era o meu lugar, entre uma pilha de bandejas usadas e um carrinho com rodas com uma roda quebrada que rangia cada vez que alguém o empurrava. Fiquei lá por alguns segundos, piscando forte. O aroma de molho de tomate pairava no ar, espesso e azedo, agarrado ao vapor das portas da cozinha. Eu senti o calor dos fornos nas minhas costas, e algo dentro de mim se contorceu. Olhei para o meu vestido, chifon malva suave, costurado à mão. Eu tinha passado 3 horas arrumando meu cabelo naquela manhã. 3 horas fingindo que este dia seria tão especial para mim quanto para eles. Mas ninguém tinha me avisado. Ninguém disse. Fizemos outros arranjos para os assentos. Ninguém sequer olhou para mim quando cheguei. Nem mesmo Daniel. Ele estava muito ocupado sorrindo, ajustando suas abotoaduras, deixando a mãe dela beijá-lo na bochecha como se ela o tivesse criado. Como se ela fosse quem ficava acordada todas as noites quando ele tinha terrores noturnos. Como se ela fosse quem fazia turnos dobrados quando ele precisava de aparelho, e eu não podia pagar tanto o aluguel quanto o sorriso dele. Agarrei minha bolsinha, couro bege, aquela que ele me comprou anos atrás no Dia das Mães, quando ainda me chamava de mamãe. Minhas mãos estavam tremendo. Eu podia sentir isso nos meus pulsos, uma vibração sutil, como algo elétrico tentando escapar através das pontas dos meus dedos. O gerente do serviço de buffet, um rapaz que não poderia ter mais de 20 anos, sorriu desajeitadamente. Eles disseram que você deveria esperar aqui atrás, senhora. A noiva não queria nenhum conflito visual com o tema. Eu olhei para ele. Tema? Ele fez uma careta, olhando para as portas de vai e vem. A borda prateada bateu na parede novamente com um estrondo agudo. Risadas derramaram-se do salão de recepção, seguidas por uma explosão de música, como consistência estética com as fotos e tudo mais. Sentei-me lentamente. A cadeira rangeu. Havia uma mancha escura no chão sob meus pés. Molho, talvez. Meus sapatos grudavam levemente quando eu os mexia. Olhei para minhas unhas, recém-feitas em um rosa suave, depois para o peito de frango frio que alguém havia deixado na minha frente em um prato branco lascado. A pior parte? Eu não disse nada, nenhuma palavra. Porque era o dia dele. Porque eu disse a mim mesma, não estrague isso para ele, não seja aquela mãe, porque eu tinha pago por tudo e ainda acreditava que isso significava alguma coisa. Peguei o programa que me entregaram na igreja. Letras cursivas elegantes em cartão creme. Nenhuma menção a mim em lugar algum. O pai dela a conduziu pelo corredor. A mãe dela fez o primeiro discurso. Eu era apenas a fonte do dinheiro, o fantasma na cozinha, a mulher que ninguém queria na foto. A porta balançou novamente. Vislumbrei o lustre, a banda começando a primeira dança, Daniel e Emily rodopiando sob luz dourada suave. Ele não olhou para o meu lado nem uma vez. Pressionei meu guardanapo na boca, fingindo limpar uma mancha inexistente. Meus olhos ardiam. Eu disse a mim mesma que eram as cebolas da cozinha, o vapor, o calor, não a traição. Mas era. Deus. Era. E em algum lugar bem dentro de mim, algo rachou silenciosamente, como uma pequena fissura em um vidro. Você não percebe até que todo o painel se estilhaça. Eu olhei fixamente para a parede à minha frente. Havia um pedaço de tinta descascando atrás de um extintor de incêndio. Olhei para ele com tanta intensidade que pensei que queimaria um buraco através dele. Aquele ponto tornou-se minha âncora, meu ponto focal. A única coisa que me impedia de desmoronar na frente de um garçom carregando bolinhos de caranguejo. Porque se eu deixasse sair, se eu começasse a chorar, eu não sabia se algum dia pararia. Respirei fundo. Depois mais uma vez. O frango no meu prato tinha esfriado. Eu não o toquei. Eventualmente, alguém trouxe a sobremesa. Eu não a provei. Apenas olhei para as camadas de branco e dourado, as cores dela, a pequena visão perfeita dela. E então eu fiz a ligação. Foi curta, direta, eu não precisava me explicar. Apenas 3 simples cancelamentos. As flores para o brunch do dia seguinte, a segunda metade do pagamento da banda e o bar aberto que deveria durar até a meia-noite. Minha voz estava firme, calma, controlada.
E quando desliguei, não senti culpa. Não senti arrependimento. Senti o primeiro lampejo de algo que eu não conhecia há anos. Poder. Olhei para minhas mãos novamente, não mais tremendo. Meu coração não mais acelerado. Apenas um zumbido tranquilo, como um motor voltando à vida. A porta balançou novamente. Outro flash de luz, de risadas, da vida da qual eu fui excluída. Deixe-os brindar sem mim. Eu tinha meus próprios planos agora. Eu não dormi naquela noite, nem por um segundo. Fiquei deitada naquela cama de hotel dura, ainda com meu vestido, olhando para o ventilador de teto girando acima de mim como se pudesse subitamente se desparafusar e cair sobre meu peito. Eu meio que esperava que sim. Eu ainda podia sentir o cheiro da gordura da cozinha no meu cabelo, o perfume de rosas caras misturado com o cheiro azedo do meu próprio suor, a humilhação grudando na minha pele como uma segunda camada. Em algum momento tirei os sapatos. Meus pés estavam inchados. Eles doeram durante toda a recepção, mas eu não ousei tirá-los. Eu precisava parecer apresentável, mesmo na cozinha. Era por volta das 3 da manhã quando me sentei. O relógio digital brilhava em vermelho. Meu telefone vibrou novamente na mesa de cabeceira. Eu não verifiquei. Eu já sabia o que havia lá. Chamadas perdidas de Daniel, de Emily. Uma mensagem da minha sobrinha que dizia: "O que aconteceu? Todo mundo está surtando." Abri a planilha do orçamento do casamento no meu tablet. Eu a mantinha meticulosamente há mais de um ano. Eu conhecia cada centavo, cada ajuste, cada upgrade, cada indulgência que Emily pediu, sempre com um sorriso tenso e aquela palavra que ela usava como uma faca embrulhada em cetim. "Elevado, Margaret. Nós só queremos algo um pouco mais elevado." Foi assim que acabei concordando com convites caligrafados à mão de algum vendedor boutique do Etsy em Vermont. Foi assim que o local mudou do salão da igreja comunitária para um celeiro restaurado com lustres e barris de uísque antigos. Foi assim que o bar aberto adicionou um menu de coquetéis personalizados, e o bolo passou de 2 andares para 5. Eu paguei por tudo. Ninguém se ofereceu para dividir o custo, nem Daniel, nem os pais dela. E eu nunca pedi porque queria que ele tivesse tudo que eu não podia pagar quando o estava criando. Passei pelos itens da transação. Minha respiração ficou presa quando os vi. 2 cobranças não autorizadas feitas apenas dias antes do casamento. Conta do bar de um evento de degustação, upgrade do jantar do ensaio, mesmo restaurante onde me sentaram no fundo perto da cozinha. Novamente meu estômago se contraiu. Verifiquei novamente o cartão, meu cartão, usado sem permissão. E então vi a nota que ela deixou no Venmo para uma de suas damas de honra. "A mãe dele está cobrindo tudo. Bem que podemos ir. Vibrações de grande casamento." Eu não chorei. Não desta vez. Eu não senti nada. Aquele estranho, pesado, nada que vem depois de muita dor. Como se meus órgãos internos tivessem ficado dormentes. Como se minhas terminações nervosas tivessem se enrolado para dentro para se protegerem. Estendi a mão e liguei o abajur. A luz ardeu meus olhos. Fui até o espelho acima da cômoda. Meu reflexo me assustou. Tinha máscara borrada sob meus olhos. As linhas suaves da minha boca tinham endurecido em algo irreconhecível. Meu cabelo estava achatado, um lado amassado pelo travesseiro. Eu parecia alguém que tinha envelhecido 10 anos em uma noite. Mas então algo mudou. Alisei meu cabelo para trás, lavei meu rosto, sentei-me na escrivaninha e abri meu e-mail. Redigi 3 mensagens. Uma para o florista. "Por favor, cancele a entrega de domingo. O saldo do pagamento está retido. Obrigada." Uma para a banda. "Devido a mudanças no cronograma do evento, não precisaremos da segunda apresentação. Por favor, considere o assunto encerrado." Uma para o fornecedor do bar. "Estamos reduzindo os serviços pós-recepção. Por favor, cancele o segundo turno. Não processe o saldo restante." Todas foram educadas. Todas profissionais, mas definitivas. Era quase amanhecer quando cliquei em enviar. E quando o céu lá fora passou de preto para azul arroxeado, fechei meu tablet. Sentei-me na cama, ouvi o zumbido silencioso do ar-condicionado e, pela primeira vez em meses, me senti eu mesma novamente. Eu não estava com raiva. Ainda não. Mas eu estava farta. Farta de ser conveniente, farta de ser a carteira, farta de ser uma reflexão tardia. Deixe-os descobrir. Deixe-os se apressar. Deixe-os lembrar do momento em que a música parou, o bar parou de servir, as flores nunca chegaram, e se perguntar por quê. E talvez, apenas talvez, eles se lembrariam de quem tornou possível aquele casamento em primeiro lugar. A mulher na cozinha. Aquela que eles não queriam nas fotos. A música pulsava através da parede como uma batida cardíaca de... Eu sentei lá naquela cadeira dobrável com um prato de aperitivos frios e uma Diet Coke do refrigerador do buffet, e tentei não ouvir. Mas eu não pude evitar. Cada risada, cada aclamação, cada tilintar de copos,
Tudo chegava até mim através da porta de vai e vem como um lembrete cruel de onde eu não estava. Eu podia ouvir alguém fazendo um brinde. Voz masculina, provavelmente o pai dela. Ou talvez o padrinho de Daniel. Eu me inclinei um pouco para trás, apenas o suficiente para vislumbrar através da fresta da porta. Lá estavam eles, alinhados na frente daquele arco floral ridículo que paguei. Cadeiras douradas, velas flutuantes, letreiro de neon personalizado que dizia "O futuro é para sempre", em letras cursivas sinuosas. Eu reconhecia as vozes mesmo quando não conseguia ver os rostos. A mãe de Emily, Susan, com seu tom característico de falsa simpatia. Meu Deus, Daniel, você é simplesmente o homem mais doce do mundo. Emily tem muita sorte. Então risadas, vivas. Eu congelei. Ali, sentada à mesa principal, estava Susan, envolta em chifão azul marinho, pingando pérolas como se tivesse nascido em dinheiro antigo, o que não era verdade. Ela tinha me encontrado apenas 3 vezes antes do casamento. Nunca perguntou sobre minha vida. Nunca me agradeceu pelos pagamentos. Nunca sequer ofereceu para contribuir com 1 centavo. Ao lado dela, o pai de Emily presidindo como um rei suburbano. Grande risada estrondosa. O mesmo homem que me disse no jantar de ensaio: "Realmente admiramos sua perseverança. Criando Daniel sozinha e tudo mais. Deve ter sido difícil." Perseverança. Como se eu tivesse escalado uma montanha. Não trabalhado anos de uniforme para que meu filho pudesse ter uma vida sem roupas de segunda mão. E lá estava Daniel, meu Daniel, sorrindo como um estranho, sentado entre os pais dela, como se sempre tivesse pertencido a eles. Procurei por minha própria família. Minha irmã Carol sentada 2 fileiras atrás, ao lado de nossa prima Diane. Nenhuma delas olhou em direção à cozinha. Ninguém olhou. Eu não fazia parte do espetáculo. Eu era um problema que tinha sido resolvido com uma cadeira nos fundos e uma porta que se fechava. Alguém passou por mim. Um garçom. Garota jovem, provavelmente na faculdade. Ela olhou para meu prato e sorriu, desajeitada e culpada. "Você quer um refil ou algo assim?" Eu balancei a cabeça. "Estou bem." Mas eu não estava. Deus, eu não estava. Cada centímetro de mim doía. Pés, ombros, mandíbula tão apertada que pulsava atrás dos meus olhos. Meu coração pesava no meu peito, como um pedaço de algo podre que se recusava a se mover. Eu olhei para o prato. 3 azeitonas, uma fatia de brie, um triste triângulo de torrada. Eu não tinha comido desde o café da manhã, mas não conseguia colocar nada na boca. Meu estômago era um punho fechado, minha garganta um cano estreito. Pensei no mapa de assentos. Eu perguntei a Emily gentilmente semanas atrás: "Você já descobriu onde eu vou sentar?" Ela sorriu. Tensa, brilhante. "Ainda estamos finalizando tudo. Não se preocupe, Margaret. Você será incluída." Eu deveria ter sabido. Eu sabia. Em algum lugar, no fundo. Eu sabia que estava sendo administrada, movida como um adereço, convidada pelo talão de cheques, tolerada pela aparência, mas nunca realmente desejada. A pior parte? Eu disse sim para tudo. Eu os deixei corroer meu papel, uma pequena concessão de cada vez. Sem discurso meu, sem dança mãe-filho. Porque eles disseram que pareceria estranho. Sem fotos antes da cerimônia, sem menção no programa. Apenas um assento na cozinha. Ouvi Daniel rindo novamente. Aquela risada profunda e retumbante que ele costumava ter quando criança, quando eu o perseguia pelo regador no nosso quintal. A mesma risada que eu não ouvia dirigida a mim há anos. Senti algo subir no meu peito. Não tristeza, não decepção. Raiva. Raiva silenciosa, controlada, devastadora. Levantei-me, caminhei em direção à porta de vai e vem, coloquei minha mão na borda e empurrei, apenas ligeiramente, apenas o suficiente para espiar novamente. Encontrei os olhos de Emily. Ela me viu. Ela sabia onde eu estava, sabia o que tinha feito, e ela sorriu, não com desculpas, não nervosamente, mas calmamente, confiante, como se fosse natural, como se eu estivesse exatamente onde pertencia. Ela se virou para suas damas de honra, jogou a cabeça para trás e riu. Foi quando eu soube que isso não era um erro. Não era um descuido. Foi deliberado. Eles tinham planejado, escolhido. Ela não me queria lá, e Daniel a tinha deixado. Ambos tinham. E assim, algo dentro de mim mudou. Não quebrado. Não, não desta vez. Reposicionado. Meu lugar na vida deles havia mudado, e eu estava farta de fingir que não via isso. Deixe-os ter seu momento de destaque. Deixe-os beber seu champanhe. Eles achavam que eu era invisível. Eles não tinham ideia do que eu poderia tirar. O brinde começou enquanto eu ainda estava de pé, junto à porta da cozinha. Alguém tinha diminuído as luzes no salão de recepção. Eu podia ver o brilho das luzes de corda acima e o brilho dourado dos suportes de pratos em cada mesa.
O microfone chiou uma vez, e então a voz do pai dela ecoou pela sala como um apresentador de programa de auditório. A nossa filha Emily e seu novo marido perfeito Daniel. Aplausos explodiram. Eu dei um passo para trás. A cozinha atrás de mim estava caótica. Bandejas de metal chocando-se, vozes se elevando. Um servidor discutindo sobre o prato sem glúten da mesa 12. Eu me movi para o lado. Me encostei na parede. O gesso estava frio contra minhas costas. O cheiro de alho e óleo quente grudava no ar do outro lado da porta. O pai dela continuou. Quando Emily era pequena, ela nos disse que queria um conto de fadas. Um príncipe, um castelo e um final feliz. Bem, querida, hoje você conseguiu. Mais aplausos. Minha respiração ficou presa. Ele nunca esteve lá quando Daniel era pequeno. Nunca me viu limpar vômito do chão do banheiro às 2 da manhã. Nunca me viu costurar botões de volta no uniforme escolar dele. Nunca dirigiu quilômetros em estradas geladas apenas para levá-lo a um torneio de xadrez. Mas hoje, eles estavam reescrevendo a história, e eu tinha sido editada para fora. Olhei para minhas mãos novamente. Meus dedos estavam manchados, a pele fina, tremendo ligeiramente. A saída de ar frio acima fez meus braços arrepiarem. Então veio a vez da mãe de Emily. Sua voz era melosa, ensaiada demais. Estamos tão gratos por estarmos unidos hoje por tantas pessoas que amam Emily e Daniel e por dar as boas-vindas a Daniel em nossa família. Ele já é como um segundo filho para nós. Outro viva. Como um segundo filho. Nenhuma palavra sobre mim. Nenhuma palavra sobre a mulher que o criou. Nenhum obrigado por tudo, Margaret. Nenhum agradecemos sua generosidade. Nenhum este dia não seria possível sem ela. Nada. Mordi o interior da minha bochecha com tanta força que senti gosto de sangue. Meus pés doíam, mas me recusei a sentar. Então veio a parte que eu estava temendo. O discurso do noivo. Daniel se aproximou do microfone. Ele parecia radiante. Mandíbula forte, postura confiante, terno sob medida que eu tinha ajudado a pagar. Eu o tinha visto dar seu primeiro suspiro em uma unidade neonatal. Agora ele estava lá, crescido, brilhando. Um estranho. Só quero agradecer a todos por estarem aqui, ele disse. Sua voz estava mais profunda do que eu lembrava, polida, como se ele tivesse ensaiado no espelho. Eu me sinto tão sortudo, Emily. Você me fez o homem mais feliz do mundo. E para sua família, obrigado por me receberem como um dos seus. Eu realmente me sinto em casa com todos vocês. Minha garganta fechou. E para todos que ajudaram a fazer este dia acontecer, obrigado. Este foi o dia mais incrível das nossas vidas. Meu nome nunca foi dito. Nem uma vez. Eu tinha pago o local, o buffet, o fotógrafo, o DJ, os lençóis, o letreiro de neon personalizado. Eu até paguei pelo vestido que Emily usava enquanto estava lá com a mão no braço dele. E ainda assim eu não existia. Os garçons aplaudiram. Eu não me movi. A banda recomeçou. A pista de dança começou a encher. Alguém me trouxe uma fatia de bolo em um prato de plástico. Eu olhei para ele. Baunilha com recheio de framboesa. O favorito dela. Eu não gosto de framboesa. Nunca gostei. Olhei para o fino garfo dourado que me deram. Minha mão estava firme agora. Lembrei-me de quando Daniel fez 10 anos e pediu bolo de chocolate com confeitos. Trabalhei em 2 turnos extras só para comprar aquele da padaria que ele tinha apontado na vitrine. Seus olhos brilharam quando o viram. Ele me abraçou com tanta força. Aquele dia, aquele menino se foi. Em seu lugar, um homem que nem sequer se lembrou de me guardar uma cadeira. Deixei o bolo de lado. Esperei até que o último pedaço de sobremesa fosse servido, até que as pessoas estivessem se levantando, afrouxando suas gravatas, limpando o glacê de seus lábios, até que a música atingisse aquele pico perfeito. Então eu saí da cozinha, passando direto pelos garçons, direto pelo bar, pela porta lateral. O ar lá fora estava fresco e quieto, o tipo de silêncio que zumbi em seus ouvidos. Tirei meu telefone. 3 ligações. Uma para o florista, uma para a banda, uma para o gerente do bar. Educada, direta, sem necessidade de explicações. No momento em que voltei para o hotel, as rodas já estavam girando. Brunch do dia seguinte cancelado. Set de música noturna retirado. Segundo bartender e menu de coquetéis eliminados. Eu tinha ficado quieta por tempo suficiente. Deixe-os aproveitar o que resta. Deixe-os sentir a lacuna, a ausência. Deixe-os fazer perguntas. Eu não me importava se eles me chamassem de dramática, mesquinha, ingrata. Eles já me apagaram da história. Tudo o que eu fiz foi virar a página. O quarto de hotel cheirava a loção de rosas e algo levemente metálico. Talvez o estresse. Talvez minha pele. Eu estava sentada de pernas cruzadas na cama. O edredom ainda perfeitamente arrumado debaixo de mim. Intocado. Desde que fiz o check-in 2 noites atrás,
Eu não tinha chorado, nem uma vez. Mas algo dentro de mim tinha ficado frio. Não congelado. Não. Coisas congeladas são frágeis. Elas racham. Eu estava endurecendo, temperando. O sol nem tinha nascido ainda, hein? Peguei minha bolsa e tirei meu telefone. 6 chamadas perdidas. 2 mensagens de voz. 1 dúzia de mensagens. Daniel, onde você está? Por que o brunch foi cancelado? Mãe, sério, isso não tem graça. Não entendo o que está acontecendo. Você está bem? Por favor, responda. Isso é tão infantil. Eu ri silenciosamente. Apenas um sopro de ar pelo nariz. Infantil. Abri o aplicativo bancário novamente. Meus dedos se moviam com a memória muscular de alguém que balanceou um talão de cheques todos os domingos por 3 décadas. As cobranças ainda estavam lá. Não autorizadas. Arrogantes. A noiva, minha nova nora, tinha se servido do meu cartão para uma bebedeira pré-casamento e um dia de spa com suas damas de honra. Eu podia ver tudo nos recibos detalhados. Garrafas de champanhe, manicures, máscaras faciais. Brunch para 8. Ninguém me perguntou. Ninguém sequer me contou. A confiança que eu carregava no meu peito como uma velha colcha, quente, familiar, parecia despedaçada, como se alguém a tivesse cortado com tesouras enquanto eu dormia. Cliquei nos meus e-mails. Havia 2 novos. Um do florista. Estamos desapontados com o cancelamento repentino, mas entendemos, de acordo com nosso contrato, 100 reembolsos para avisos com menos de 24 horas. Tudo bem. O segundo e-mail era do gerente da banda. Estávamos no meio da montagem quando o cancelamento chegou. É extremamente incomum, mas sua mensagem foi clara. Deixaremos o depósito intacto. Também tudo bem. Eu não estava fazendo isso por um reembolso. Isso era para mim. Para a mulher invisível na cadeira da cozinha. Para a mãe apagada do marco do próprio filho. Meu estômago roncou. Eu não tinha comido desde o dia anterior. A ideia de comida me deixava nauseada. Em vez disso, me levantei, abri as cortinas rígidas e observei o sol sangrar no céu. Laranja, depois rosa, depois um amarelo pálido que fazia tudo parecer irreal. E então eu me lembrei de algo. Uma pequena pasta de arquivo vermelha guardada na gaveta da minha cômoda em casa. Papelada antiga, coisas legais, cartas que nunca joguei fora. Me senti atraída por ela, como se ela estivesse sussurrando para mim o tempo todo. Arrumei minhas coisas lentamente, tomei um banho, lavei o perfume e o ressentimento, sequei meu cabelo, vesti jeans e uma camisa que ainda cheirava levemente a detergente de lavanda. Fiz o check-out do hotel sem uma palavra. A viagem para casa foi silenciosa. Apenas o som dos pneus no asfalto e o suave estático do rádio tocando músicas que eu não conhecia. O tipo de viagem em que você começa a ouvir seus próprios pensamentos altos e sem filtro. Ele não mencionou você. Todos viram onde você estava sentada. Ninguém fez nada. Quando entrei na minha entrada, as rosas que plantei há 2 verões estavam em plena floração. Eu não parei para admirá-las. Fui direto para o quarto. Abri a cômoda, puxei a pasta vermelha, sentei-me na cama. No fundo da pilha, sob papéis antigos de seguro e algumas fotos que eu não olhava havia anos, estava uma carta. O envelope estava amarelado nos cantos, com carimbo do Arizona. Uma data escrita na caligrafia do meu falecido marido, o ano em que ele partiu. Eu me lembrava de encontrá-la semanas depois que ele morreu. Eu não a tinha aberto então. Eu não podia. Parecia sal em uma ferida aberta. Como deixá-lo falar do túmulo quando eu não estava pronta para ouvir. Mas agora deslizei meu dedo sob a aba. O papel era fino, sua caligrafia inclinada e familiar. Começava simples. Margaret, eu sei que você nunca quis ouvir de mim novamente, mas preciso te contar algo. Senti meu pulso acelerar. Minhas mãos tremiam levemente. Tenho carregado um segredo, e não posso levá-lo para o túmulo. Você merece a verdade. Daniel, ele não é biologicamente seu. Eu descobri anos atrás. Emily estava grávida. Quando nos juntamos, pensei que poderia fingir que ele era meu. Mas ele não é. E nenhum de nós jamais te contou. Parei de ler. O quarto girou por um segundo, depois se estabilizou. Li o resto. Desculpas, desculpas, arrependimentos. Palavras que não significavam nada agora. Daniel, meu Daniel, era produto de um caso, filho de outra mulher deixado na minha porta como um teste que eu não sabia que estava fazendo. E eu passei. Deus me ajude, eu passei. Cada joelho esfolado, cada história de ninar, cada turno noturno que fiz para comprar seus tênis e fotos de classe. Eu passei com notas excelentes. E ainda assim, lá estava eu. Descartada, substituída, apagada. Mas agora eu tinha uma nova clareza, uma verdade afiada o suficiente para cortar anos de silêncio. E eu estava cansada de sangrar. Eu não chorei. Mesmo enquanto estava sentada ali com aquela carta tremendo no meu colo,
o peso dela mais pesado do que qualquer coisa que eu já tinha segurado. Eu não derramei uma única lágrima. Qual seria o ponto? Lágrimas tinham construído a infância de Daniel. Lágrimas pagaram por seus sapatos, seu medicamento para a asma, seu primeiro carro. Elas encheram meu travesseiro depois que seu pai partiu, e novamente quando ele atravessou aquele palco do ensino médio, nenhuma vez se virando para acenar para mim na multidão. Eu tinha esgotado minhas lágrimas anos atrás. O que eu tinha agora era outra coisa. Não tristeza, não desgosto. Clareza. Caminhei até a cozinha e me servi uma xícara de café. Preto, forte. Sentei-me junto à janela e observei o aspersor do vizinho tique, tique, tique pelo gramado. Era uma manhã de domingo normal, mas eu não era mais a mulher que pagava pelo conto de fadas de outra pessoa e ganhava uma cadeira dobrável atrás da poncheira em troca. Eu não era mais a mulher que engoliriam isso. Não isso. Abri meu telefone e comecei com o florista. Minha voz estava calma, educada. Agradeci-lhes por sua compreensão. Confirmei novamente que os arranjos de domingo não seriam necessários. Eu não expliquei. Eu não devia isso a eles. A banda foi a seguinte, mesmo tom, mesmo silêncio sobre o motivo. Depois o serviço de bar. Oi, é Margaret Langley. Sim, isso mesmo. Estou ligando para cancelar a recepção de coquetéis para o brunch pós-casamento. Sim, não, sem problemas. Apenas uma mudança de coração. Obrigada. Clique. 3 ligações, 3 cortes. Eu poderia ter deixado por isso mesmo, mas não o fiz porque sabia o que estava por vir. Desliguei meu telefone, liguei-o novamente 5 minutos depois. 38 mensagens não lidas, 3 mensagens de voz. Daniel novamente. Mãe, onde você está? A banda não apareceu. Que diabos está acontecendo? A mãe de Emily. Não sei o que está acontecendo, mas isso é incrivelmente não profissional. As pessoas estão fazendo perguntas. Depois a própria Emily. Margaret, sério, isso é porque você ficou chateada com os assentos? Isso é apenas mesquinho. Tínhamos uma visão. Não estrague isso. Mesquinho. A palavra ecoou como um insulto, como um ferro de marcar. E ainda assim, quando fechei os olhos, tudo o que conseguia ver era ela, sorrindo maliciosamente do outro lado do salão de recepção, sabendo onde eu estava, sabendo o que ela tinha feito, sabendo que eu não reagiria. Até agora. Desliguei o telefone novamente. Deixe-os em espiral. Deixe as perguntas se acumularem. Deixe-os perceberem que o bar secou porque eu era a fonte. Que a música parou porque eu paguei a nota final. Que as flores nunca chegaram porque as raízes estavam podres. Limpei a cozinha. Limpei os balcões. Alimentei o gato. Era a maior paz que eu sentia em meses. Por volta do meio-dia, a campainha tocou. Eu não atendi. Deixe-os bater. Deixe-os sentarem no calor do próprio desconforto. Mais tarde naquela noite, postei uma única foto no Facebook. Não do casamento, não de mim. Apenas uma foto do cheque que escrevi, borrei o número da conta, deixei a assinatura visível. Sem legenda, sem explicação. Apenas uma verdade que eles não podiam negar. Um recibo de sacrifício. E então me desconectei. Não apenas do Facebook. Da culpa, do silêncio. De fingir que isso não era traição. Eu não precisava das explicações deles, de sua versão, de suas justificativas. Deixe-os sentarem nos destroços. Eu não iria salvá-los disso. O silêncio foi o primeiro sinal de que eles estavam se debatendo. Sem mais mensagens, sem mais ligações. Apenas um estranho, alongado silêncio, como o olho de uma tempestade passando diretamente sobre minha casa. Eu podia sentir. A tensão. A espera. Eles não sabiam o que eu faria a seguir. Eu também não. Mas ia ser meu. Na segunda-feira de manhã, preparei café e sentei-me junto à janela novamente. Sem maquiagem, sem brincos. Apenas eu e o dia e o zumbido da geladeira ao fundo. Daniel não tinha ligado desde ontem. A última mensagem de voz tinha sido curta, rígida, defensiva. Você realmente fez uma cena? Mãe, todo mundo está falando. Você nos envergonhou. Não sei o que você estava tentando provar, mas você cruzou uma linha. Eu nem sequer me assustei quando a ouvi, porque aqui está a verdade que ninguém gosta de dizer em voz alta. Você pode dar tudo a alguém, seu tempo, seu dinheiro, seu amor, e ainda ser descartável. Você pode construir o mundo inteiro deles e ainda ser informado de que você não faz parte da estética. A traição não me surpreendia mais. O que me surpreendia era o quão pouco eu me importava agora que eu tinha parado de implorar pela aprovação deles. Naquela manhã, excluí o contato dele do meu telefone. Apenas o nome. O número permaneceu. Eu não precisava esquecê-lo. Eu só não queria que seu nome acendesse minha tela como se ainda pertencesse lá. Por volta do meio-dia saí. Mercado, correios, pequenos recados. A vida continuou.
E no corredor da padaria, de todos os lugares, vi Diane, minha prima que tinha voado para o casamento. Ela sorriu quando me viu, mas havia hesitação por trás disso. Margaret! Ei! Eu assenti. Ela se aproximou, baixou a voz. Você está bem? Eu encontrei seus olhos. Você estava bem? Eu perguntei, me vendo sentada lá atrás. Ela corou. Eu não percebi que foi de propósito. Eu pensei que talvez você... Não. Interrompi gentilmente. Você não pensou, só isso. Houve um longo silêncio. Sinto muito. Ela disse finalmente. Foi errado. Eu deveria ter dito algo. Eu assenti uma vez. Obrigada. Ela parecia aliviada, como se aquele pequeno momento de responsabilidade a tivesse libertado. Não tinha me libertado. Mas era um começo. Quando cheguei em casa, encontrei um buquê na minha varanda. Cravos, do tipo barato, já murchando. Sem cartão. Eu não os trouxe para dentro. Em vez disso, levei-os direto para a lixeira. Mais tarde, naquela noite, verifiquei o Facebook. A foto do cheque tinha quase 100 comentários. Velhos amigos, colegas, vizinhos. Pessoas que eu não ouvia há anos. Alguns estavam confusos. Alguns estavam indignados. Mas a maioria entendeu. Um comentário ficou marcado. Isso partiu meu coração, Margaret. E nunca me identifiquei tão profundamente com algo. Obrigada por nos mostrar que não precisamos ficar quietas. Foi assim. O começo de algo novo. Não vingança, não rancor. Poder recuperado. Deixe-os raivosos em chats de grupo. Deixe-os criarem sua própria narrativa. Eu não estava respondendo. Eu não estava explicando. Eu finalmente estava escolhendo o silêncio não como submissão, mas como controle. E o silêncio desta vez era meu. Começou com a gaveta. Uma coisa velha e rangente na cômoda do quarto de hóspedes meio presa, sempre precisando de um pequeno empurrão do quadril para abrir. Eu nem estava procurando nada em particular, apenas limpando os restos de uma vida que eu estava muito cansada para organizar. Mas em algum lugar entre as declarações de imposto amareladas e cupons vencidos, eu a encontrei. Aquela pasta vermelha novamente, a mesma que eu pensei que já tinha esvaziado, mas escondida na capa, tão fina que poderia muito bem ter sido parte do forro, estava uma segunda carta, sem envelope desta vez, apenas dobrada uma vez, depois novamente, manuscrita. A mesma caligrafia inclinada, o mesmo nome. A assinatura do meu ex-marido olhou para mim como um fantasma. Michael. Estava datada de 3 dias antes de sua morte. Margaret, se você está lendo isso, acho que a primeira carta chegou até você. Não sei se você a abriu. Espero que sim. Não vou perder tempo me desculpando novamente. Preciso te contar algo mais. Algo que eu não podia carregar comigo. Algo que eu deveria ter dito há muito tempo atrás. Daniel não era apenas filho de outra pessoa. Ele nunca deveria ter sido seu. Quando Emily o deixou na minha porta, ela não queria mantê-lo. Ela tinha 18 anos, aterrorizada. Ela me pediu para entregá-lo para a adoção. Eu não pude. Eu não tinha coragem. Menti para você. Eu te disse que ele era nosso, que foi um erro de antes de nos casarmos. Você acreditou em mim. Você o criou. Você o amou como se ele fosse carne da sua carne. Mas a verdade é que ele nem era isso. Ele era filho de um estranho. E você? Você fez dele seu mundo. De qualquer forma, não sei como você se sentirá lendo isso, mas espero. Deus, espero que você saiba que, apesar de tudo que fiz de errado, eu estava certo em escolher você. Você era a única pessoa forte o suficiente para ser a mãe dele. Não por causa do sangue, mas por causa de quem você é. Eu não me movi. As palavras sentaram sobre meu peito como uma pedra. Não biologicamente meu, nem acidentalmente meu. Escolhido por um homem que nos abandonou, que me deu uma criança e depois foi embora como se fosse um favor. Minha respiração ficou presa. Pela primeira vez em dias, meus joelhos ficaram fracos. Sentei-me na beira da cama, o papel ainda na minha mão. 1000 imagens passaram pela minha mente. A primeira vez que embalei Daniel para dormir. Seus pequenos punhos enrolados contra meu ombro. Sua primeira palavra. Caminhão. A febre que me assustou tanto. Dirigi para a emergência descalça no inverno. O projeto da feira de ciências sobre o qual ele ficou acordado, chorando quando o vulcão não entrou em erupção. Seu primeiro verdadeiro desgosto. Sua risada quando descobriu que tinha entrado na faculdade. Cada momento que eu pensei que era nosso. Eu tinha construído minha vida em torno desse menino. Eu tinha moldado minha identidade em torno de ser sua mãe. E agora eu tinha que aceitar algo que nenhuma mulher deveria ter que aceitar. Ele nunca realmente me viu dessa maneira. Ele amava o que eu dava, não quem eu era. Não realmente. Se ele tivesse, nunca teria deixado ela me colocar naquela cozinha. Ele nunca teria ficado em silêncio. Ele nunca teria deixado eles me apagarem.
Coloquei a carta na cama, alisando-a com a palma da minha mão. Não parecia mais traição. Parecia liberdade. Por 62 anos eu tinha vivido uma versão de mim mesma que só existia em serviço à esposa, mãe, provedora, fantasma. Mas agora, com aquela verdade olhando para mim em tinta desbotada com a idade, eu vi algo novo. Eu tinha poder que nem percebia porque amei completamente alguém que nunca me pertenceu. E nunca deixei isso me impedir. Porque escolhi ficar quando outros fugiram, porque formei uma família, mesmo quando não estava escrito no sangue. E eu poderia escolher novamente, começando agora. Deixei a carta aberta sobre a mesa da cozinha. Não a escondi, não a tranquei, apenas deixei-a ali, simples e visível, como uma verdade que eu não precisava mais proteger de mim mesma. Movi-me pela casa como se a estivesse vendo pela primeira vez. As paredes bege, as fotos desbotadas da formatura do ensino médio de Daniel, a marca na moldura da porta de quando ele bateu sua bicicleta tentando andar dentro de casa. Eu costumava sorrir para aquela marca. Agora eu apenas olhava para ela. Aquela casa era um museu de sacrifícios. De todas as maneiras que eu me apaguei para mantê-lo inteiro. A poltrona desbotada em que o amamentei. O kit de costura que usei para fazer a bainha de suas calças. A despensa ainda cheia do seu cereal favorito. Flocos de aveia com mel. Mesmo que eu tenha parado de gostar dele anos atrás. Atingiu-me de uma vez. Eu não sabia qual era meu cereal favorito. Eu não sabia o último livro que li que não era um guia para pais ou algo da lista de leitura obrigatória do hospital. Eu não me lembrava da última vez que gastei dinheiro em algo apenas para mim. Eu tinha vivido tanto tempo sendo a mãe dele que esqueci como ser uma mulher. Uma pessoa. Servi-me um copo d'água e sentei-me no sofá. O silêncio na casa tinha mudado. Não parecia solitário, parecia honesto. Meu telefone vibrou na mesa lateral. Daniel novamente. Uma mensagem longa, desta vez em um tom diferente. Não sei o que aconteceu. Estive pensando em tudo, Emily disse. Ela não quis te machucar. Sinto muito se você se sentiu excluída. Se eu me senti, não porque você me excluiu, não porque você me deixou para trás. Se eu me senti, ainda era sobre sua percepção, seu conforto, sua distância da culpa. Eu não respondi. Em vez disso, peguei o controle remoto e liguei a TV. O zumbido de um programa de culinária preencheu a sala. Calmo, constante. Meus olhos desviaram-se para a carta novamente. Ele não era meu, não biologicamente, não legalmente, mas eu tinha sido dele até ele deixar claro que eu não fazia mais parte da família que ele estava construindo. A dor dentro de mim não era mais por ele. Era pela versão de mim mesma que eu tinha abandonado para criar alguém que nunca uma vez se virou para perguntar: "Você está bem, mãe?" Todos aqueles anos, todos aqueles aniversários que tornei especiais, todas aquelas manhãs de Natal em que fiquei acordada até depois da meia-noite embrulhando presentes de loja de $1 em laços perfeitos. Todos aqueles vá se sentar, eu lavo a louça, tipo de dias que eu nunca tive porque ninguém jamais ofereceu. Eu tinha sido sua música de fundo, sua rede de segurança, seu silêncio confiável. Mas não mais. Naquela noite, tirei todas as fotos emolduradas de nós da parede. Não por raiva, não por rancor, porque era hora de parar de viver em um santuário para uma versão da maternidade que exigia que eu desaparecesse. Eu as embalei suavemente, envolvi o vidro em toalhas velhas, rotulei a caixa, memórias não obrigações. Cozinhei o jantar apenas para mim, uma receita que vi uma vez em um programa de viagens. Macarrão com manteiga de limão com tomates cereja assados e alho. Sem nuggets de frango, sem macarrão com queijo como acompanhamento. Apenas o que eu queria. Acendi uma vela enquanto comia, toquei jazz suave, arrumei a mesa para um. Era quieto, mas não vazio. Era o som de recuperar algo que eu não tinha percebido que perdi. Eu mesma. A lista de convidados começou com silêncio. Sem canetas com glitter, sem folha de ouro, apenas um bloco de notas amarelo pautado e o som da minha caneta arranhando através dele. Escrevi os nomes um por um. Não pessoas que eu tinha que convidar, pessoas que eu queria. Claire, minha velha amiga da emergência que costumava colocar café escondido no meu armário quando eu trabalhava em turnos duplos. Sr. Henderson, meu vizinho ao lado que sempre limpava a neve da minha entrada antes que eu pudesse sair. Dina, da livraria que visito todo domingo, que sempre pergunta sobre minha semana e realmente ouve. Enfermeira Janet, que uma vez ficou até tarde no próprio aniversário para me ajudar a cobrir um turno. Ninguém compartilhava meu sangue, mas cada um deles me fez sentir vista de uma maneira que meu próprio filho nunca fez. E esse era o novo tema. Pessoas que me viram. Não era um casamento, não era um feriado, apenas um jantar na minha casa com minha comida na minha mesa, sem cadeiras dobráveis, sem cozinhas nos fundos. Passei os próximos dias preparando tudo. Não porque eu tinha que impressionar alguém, mas porque eu queria. Pela primeira vez em anos,
Eu não estava preparando algo para a história de outra pessoa. Isso não era sobre Daniel. Não era sobre redenção. Não era sobre provar nada. Era sobre abrir espaço para a alegria. Para mim, fui ao mercado e escolhi os ingredientes: manjericão fresco, alho, tomates cultivados. Nem uma única bandeja de aperitivos congelados à vista. Comprei até uma nova toalha de mesa, azul com girassóis. Lembrou-me de algo que eu teria gostado quando tinha 20 anos, antes de todos os devia começarem a se empilhar como tijolos ao redor da minha vida. Na manhã do jantar, acordei cedo e toquei música enquanto cozinhava. Van Morrison, Stevie Nicks, Norah Jones. Minha casa cheirava a alho e azeite e raspas de limão. Como calor, como esforço, como lar. O primeiro convidado chegou pouco antes das 6. Claire com uma garrafa de vinho tinto e um enorme sorriso. Você está incrível, Maggie. Eu estava. Cabelo macio, grisalho nas têmporas, mais solto e confiante. Uma blusa de linho que fazia minha pele se sentir fresca. Sem Spanx, sem rímel. Lágrimas esperando para acontecer. Apenas eu. Eles chegaram depois disso. 6 convidados. Risadas na porta. Abraços que duraram mais do que precisavam. Vinho sendo servido sem pedir permissão. Comemos na mesa que eu antes usava para dobrar roupas e ajudar Daniel com o dever de matemática. Agora estava cheia de pratos sendo passados, garfos tilintando, guardanapos sendo pressionados contra bocas no meio de risadas. Eu ri também. Realmente ri. Alguém mencionou primeiros encontros ruins. Outra pessoa admitiu roubar uma caneta do banco toda semana por rancor. E em algum lugar entre a sobremesa e repetições, me atingiu. Essa era a família, não atribuída pelo sangue, mas escolhida intencionalmente, autenticamente. Eu não me sentia esquecida. Eu não me sentia administrada. Eu não me sentia pequena. Eu me sentia presente. Perto do final da noite, enquanto estávamos sentados sob as luzinhas que eu tinha pendurado na varanda dos fundos. Claire levantou um copo. "A Margaret", ela disse, por ser o tipo de mulher que nos lembra que nunca é tarde demais para tomar seu lugar à cabeceira de sua própria mesa. Todos brindaram. Eu ri suavemente, e eu quis dizer cada palavra quando levantei meu copo e disse: "A finalmente ser vista." A batida veio logo após o meio-dia. Não alta, não urgente, mas constante, como se ele soubesse que eu estava em casa e não iria embora até que eu abrisse a porta. Fiquei no corredor, descalça, observando sua silhueta através do vidro fosco. Daniel. Tinha sido uma semana desde o casamento. 7 dias de silêncio da minha parte. 7 dias de desmoronamento para ele. Abri a porta lentamente. Ele parecia o mesmo, mas não realmente. O terno tinha ido embora, assim como o brilho. Ele usava uma camiseta amassada, círculos escuros sob os olhos. Sua boca se apertou quando me viu, como se ele tivesse ensaiado 10 maneiras diferentes de começar essa conversa e esquecido todas de uma vez. "Oi, mãe." Eu não disse de volta. Dei um passo para o lado, deixei-o entrar. Ele hesitou. Depois passou por mim. A casa estava limpa, quieta. A luz do sol atravessava o chão da sala de estar. Na lareira. As fotos tinham ido embora. Todas as dele, ele notou. Seus olhos passaram pelos espaços vazios. "Onde estão as fotos?" Eu ignorei a pergunta. "Sente-se", eu disse, calma, sem emoção. Ele obedeceu, afundando na poltrona à minha frente. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Finalmente ele suspirou, passou uma mão pelo cabelo. "Não vim aqui para brigar." Eu assenti. "Bom, eu só..." Ele balançou a cabeça. "Não entendo o que aconteceu. Um minuto tudo estava bem, e no outro você está cancelando coisas, postando cheques no Facebook." Aquilo doeu. Ele não perguntou como eu me sentia. Ele não disse, "Me desculpe." Ele queria uma explicação. Levantei-me, caminhei até o armário do corredor e puxei uma caixa. Coloquei-a suavemente na mesa de café entre nós. "O que é isso?" ele perguntou. "Recibos", eu disse. Cada um deles dos últimos 12 meses. Depósitos do local, provas de vestido, pagamentos adiantados do buffet. Eu até cobri a pista de dança extra que você queria. Lembra disso? Seus olhos examinaram os papéis, mas não os tocou. Então puxei o próximo item, a carta. A caligrafia do pai dele. Inconfundível. Eu não falei enquanto ele lia. Observei seu rosto. Primeiro confusão, depois reconhecimento. Então a sombra lenta e rastejante da descrença. Ele olhou para cima. Sua voz rachou. "Você sabia." "Agora sei", eu disse. Ele engoliu em seco. "Então você está com raiva porque... Porque eu não sou... Eu não estou com raiva porque você não é meu filho biológico." Eu disse interrompendo-o. "Estou com raiva porque eu te criei, Daniel. Eu te dei tudo o que tinha.
E quando chegou o momento de você me honrar, de levantar-se e dizer: "Esta mulher me fez", você se sentou. Ele olhou para baixo, silencioso. Você os deixou me empurrar para a cozinha. Continuei. Minha voz não tremeu. Você os viu me humilhar e não disse nada. Foi isso que me quebrou. Não seu DNA, não o dinheiro. Ele finalmente falou, pouco acima de um sussurro. Eu não achei que importaria, Emily disse. Ela disse que seria melhor. Para as fotos, para a aparência. Eu não pensei que você ficaria magoada. Eu ri. Fria. Breve. Você não pensou. Exatamente. Levantei-me, caminhei até a lareira, levantei uma das molduras vazias. Isto costumava ter uma foto da sua formatura do jardim de infância. Você tinha um dente faltando e marca de caneta na camisa. Você correu do palco direto para meus braços. Coloquei a virada para baixo. Estou cansada de me apegar a versões suas que não existem mais. Ele se encolheu como se eu o tivesse golpeado. Mãe, não, eu disse com firmeza. Não sou mais seu pano de fundo. Não sou seu banco. Não sou sua reflexão tardia. Ele olhou para o chão, mandíbula apertada. Ele assentiu lentamente. Sinto muito, ele sussurrou. Tarde demais. Peguei a caixa, fechei a tampa, entreguei-a a ele. Isto é seu agora. Leve-os. Cada recibo, cada registro, cada lembrança do que você escolheu ignorar. Ele hesitou, então pegou a caixa e eu o acompanhei até a porta. Ele parou na soleira. Olhou para mim como se estivesse procurando uma rachadura. Uma suavidade, um sinal de que a porta poderia se abrir novamente mais tarde. Mas não abriria. Você sempre disse que eu era seu mundo inteiro. Ele disse baixinho. Você era, respondi. E agora, finalmente, eu sou o meu. Então fechei a porta. A casa estava quente com risadas. Risadas reais. O tipo que enche seu peito e faz seus olhos se enrugarem sem você sequer notar. O tipo que ecoa pelas paredes e lembra que você está viva. O cheiro de alho e alecrim dançava pelo ar. A mesa estava arrumada com cuidado. Tecido azul e amarelo de girassol. Pratos diversos. Guardanapos de pano dobrados em pequenos leques. Eu havia colocado uma vela no centro, não para impressionar ninguém. Apenas porque gostei da maneira como a chama fazia os talheres brilharem. Meus convidados estavam reunidos na sala de estar, bebendo vinho, compartilhando histórias. O Sr. Henderson estava no canto, contando uma história sobre como uma vez se trancou para fora de casa de cueca. Todos estavam uivando. Claire tinha lágrimas nos olhos de tanto rir. E eu? Eu estava de pé na cozinha, descalça, segurando uma taça de vinho, sorrindo, não esperando ser chamada, não escondida atrás de uma porta, não esquecida. Eu era a anfitriã. Eu estava presente. Eu era vista. Coloquei o último prato, vegetais assados com tomilho e sal marinho, e trouxe-o para fora. Quando o coloquei na mesa, alguém aplaudiu. Chefe Margaret ataca novamente, Claire disse com um sorriso. Nos sentamos, passamos as tigelas, servimos mais vinho. Em algum lugar entre a segunda porção e a última mordida de pão de milho, Claire levantou sua taça novamente. Acho que devemos fazer um brinde, ela disse. Todos concordaram. A quê? Dina perguntou. Claire se virou para mim. A escolher a si mesma, ela disse. E a saber quando parar de dar a pessoas que só sabem como tomar. Todos levantaram suas taças. E eu finalmente, completamente levantei a minha também. Eu me levantei. Minhas mãos não tremiam. Minha voz não tremia. Olhei para cada rosto ao redor daquela mesa. Pessoas que não estavam ligadas a mim por obrigação ou sangue, mas por escolha, por amor, por respeito. E eu disse. As mães que ficaram quietas por muito tempo. As mulheres que deram tudo e foram informadas de que ainda não era o suficiente. Aquelas que foram convidadas a se sentar na cozinha depois de construir a maldita casa, isto é para nós. Que nunca mais nos sentemos, a menos que seja a cabeceira de nossa própria mesa. As taças tilintaram. Alguém aplaudiu. E eu me sentei. Não nos fundos, não fora de vista, não no exílio, mas na minha cadeira. No meu lugar. Daniel nunca mais ligou. Eu não precisava que ele ligasse. As pessoas que importam já estavam aqui. Na manhã seguinte, acordei com o canto dos pássaros e a luz derramando pela minha janela. Sem arrependimentos, sem aperto no peito, apenas paz. Fiz café, sentei-me na varanda com meu roupão flutuando suavemente na brisa. Olhei para meu jardim, rosas florescendo selvagens e brilhantes. Eu não era mais o pano de fundo de alguém. Eu era a personagem principal da minha própria vida. E finalmente, isso era o suficiente. Obrigada por ouvir. Não se esqueça de se inscrever no canal.